A comercialização de mudas e sementes nativas obedece leis específicas e a punição é severa para quem não cumprir as regras. Vamos conhecer um pouco mais sobre a legislação para esse comércio com as espécies do bioma cerrado. Olá, meu nome é João Meneguzzi, sou pesquisador da Embrapa Produtos e Mercado e hoje nós vamos conversar sobre a coleta e produção de sementes e de mudas de espécies florestais nativas de acordo com a legislação brasileira. O objetivo dessa nossa conversa é trabalhar a respeito de apresentação da legislação brasileira vigente usada para regulamentar a coleta, a produção de sementes e mudas de espécies vegetais florestais nativas, mais especificamente as exigências legais para coletor de sementes, produtor de sementes e produtor de mudas. Ao final desta aula, você conhecerá a legislação para sementes e mudas de espécies vegetais nativas e as etapas para a regularização de atividades de coleta de sementes, produção de sementes e produção de mudas. Nós vamos estar conversando numa organização que vamos abordar aspectos gerais de regulamentação e regulamentação para coletor de sementes, a regulamentação para produtor de sementes e a regulamentação para produtor de mudas. A grande dúvida de regulamentação é por quê, como, quando e qual regulamentação para a coleta e produção de sementes e produção de mudas de espécies florestais nativas? Então, você me responda, por que da regulamentação? Qual a necessidade dessa regulamentação? É porque, com a regulamentação, nós podemos alcançar a identidade genética, que fica sob a responsabilidade legal do produtor. A inscrição do material de origem, a nota fiscal e o termo de conformidade são documentos que comprovam essa responsabilidade. O padrão de qualidade é outro item que é obtido com essa regulamentação. Então, isso tem que ser garantido até a entrega ao detentor, ao consumidor final. Isso é garantido pelo termo de conformidade. E, principalmente, com a regulamentação, nós podemos ter essa cadeia tendo um funcionamento organizado. Como isso? Você estabelece as normas de produção, de comercialização e o uso de mudas e sementes em todo o território nacional. Certamente, com a regulamentação, é evitado o risco de você ter mudas sem identidade genética, mudas de qualidade duvidosa e de qualidade inferior. Como regulamentar? A regulamentação ela acontece através de atos normativos. Quais são esses atos normativos? Atos normativos são leis, decretos, instruções normativas para garantir a identidade e qualidade das sementes e das mudas, bem como o funcionamento organizado da produção, da comercialização e o seu uso em todo o território nacional. Sem esses atos normativos, as mudas não teriam padrão de qualidade e o sistema de comercialização e de cultivo seriam prejudicados. Como atos normativos, o que nós temos? O estabelecimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Essa é a Lei número 10.711, do dia 5 de agosto de 2003. Essa lei ela foi regulamentada pelo Decreto 5.153, de 23 de julho de 2004. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, considerando o disposto na Lei 10.711, publicou algumas instruções normativas, entre as quais a Instrução Normativa 9, a Instrução Normativa 24, que trata de comercialização de mudas, a Instrução Normativa 29, que trata mais especificamente da cultura da seringueira, e, aqui é de nosso interesse, a Instrução Normativa 56, do dia 8 de dezembro de 2011, que é para normas para produção, comercialização e utilização de sementes e mudas de espécies florestais nativas e exóticas. Quando a gente fala de uma lei, por obrigação,
ela sai publicada no Diário Oficial. Então, aqui nesse slide, é possível ver o formato, como ela é iniciada, a redação dela. Então, está lá pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Gabinete do Ministro, a identificação da instrução normativa, a data, e aí tudo o que ela considera. Se você tiver curiosidade, você pode acessar o site do Ministério da Agricultura para poder conhecê-la na íntegra. Nós aqui vamos estar abordando aspectos mais diretamente relacionados à produção, coleta de sementes e produção de mudas. Para isso, para ter esse acesso, então, entre na página do Ministério da Agricultura, procure o ícone Legislação. No ícone Legislação, você vai ser direcionado para o SISLEGES. Ali no SISLEGES, você vai colocar as informações do que você busca. Então, além de buscar informação a respeito dessa instrução normativa, você pode estar acessando várias outras leis, decretos e assim por diante, de que você possa estar tendo interesse no futuro próximo. Quando a gente comenta sobre legislação, é importante informar que o processo de construção de uma instrução normativa, ele é compartilhado, ele não é elaborado única e exclusivamente pelos técnicos do Ministério da Agricultura. Isso é compartilhado com entidades federais, com Comissão de Sementes e Mudas, com a coordenação do sistema de sementes e mudas, a Comissão Técnica de Sementes e Mudas de Espécies Florestais Nativas e Exóticas e, inclusive, em junho de 2011, antes da publicação dessa lei, houve a 10ª reunião ordinária com os membros e convidados e através também de consulta pública. Antes de uma lei ser estabelecida, é aberto um momento de consulta pública onde qualquer cidadão pode estar colaborando com suas informações. E uma das condições que a legislação, a 10.711, estabelece é que pessoas físicas ou jurídicas, elas, na execução de atividade de produção, beneficiamento, armazenamento, reembalagem e comercialização, estejam inscritos no RENASEM. Então é importante gravar esse nome, RENASEM, Registro Nacional de Sementes e Mudas. Por quê? Todo aquele que estiver fazendo essas atividades tem que estar inscrito. Além disso, aqueles que estão envolvidos com execução das atividades de responsabilidade técnica, amostragem, coleta, certificação e análise laboratorial de sementes e de mudas de espécies florestais nativas e exóticas, têm de estar credenciados no RENASEM. Tá? Ou seja, todos os atores que exercerem suas atividades têm que ter RENASEM. E quem são esses atores? Esses atores são o produtor, o coletor, o beneficiador, o armazenador, o reembalador, o responsável técnico e o comerciante. O produtor de sementes é uma pessoa física ou jurídica que, assistida sempre por um responsável técnico, produz sementes e mudas destinadas à comercialização. Outro ator envolvido nessa sistemática de produção de sementes e mudas é o coletor de sementes. É uma pessoa física ou jurídica que tem que estar também credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele também pode, além de atuar na coleta para sementes para si mesmo, também para prestação de serviço para um produtor de sementes. O beneficiador de sementes é aquela entidade que é uma pessoa física ou jurídica que presta serviço de beneficiamento de sementes ou mudas para terceiros, assistido sempre por um responsável técnico. Outro ator envolvido no processo é o responsável técnico, fundamental a sua participação nesse segmento. O responsável técnico, obrigatoriamente, ou ele é um engenheiro agrônomo ou ele é um engenheiro florestal. E também, obrigatoriamente, inscrito
no Renasem. Aqui, outros atores que também compõem a cadeia que nós vamos estar falando um pouco menos, é a figura do armazenador, do reembalador e do comerciante. É importante, nesse processo de regularização que nós estamos tratando, que seja entendido que toda a documentação do processo de regularização deve ser encaminhado para a Superintendência Federal de Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que está localizado no estado onde a atividade vai ser desenvolvida. Então, por exemplo, se eu for montar um processo para ser produtor de sementes, esse processo eu vou ter que, obrigatoriamente, enviá-lo para a Superintendência Federal de Agricultura do estado do Mato Grosso, que é o estado onde eu resido e onde eu pretendo montar o meu negócio. Tá? Então, você pode fazer isso através de endereçamento postal ou alguns documentos você pode mandar a cópia digitalizada. Maiores dúvidas com relação ao Renasem, você pode acessar o site dele também, e nós vamos estar mostrando um pouco sobre o Renasem rapidamente no futuro próximo. O que nós percebemos? Que nessa rápida conversa, nós já identificamos os atos normativos e as vantagens de se ter a normatização para coleta e produção de sementes e produção de mudas. Também identificamos os atores que são regidos por esses atos normativos e também identificamos o acesso a essa norma. Assim, vamos avançar exercitando o uso da legislação pertinente para a regularização de alguns casos. Um caso interessante para nós estarmos abordando é a questão de coletor e sementes. E aí fica uma pergunta para entender quando a gente fala coletor de sementes e sementes. A pergunta que me vem é a seguinte: qual a principal técnica de propagação de espécies florestais nativas? Ainda hoje permanece a propagação sexuada através de sementes. Ao final dessa aula, você conhecerá as etapas para a regularização de atividades de coleta de sementes. A obtenção de sementes, nós já estamos então combinados que semente é um dos principais produtos da propagação de espécies florestais nativas. Então, a obtenção das sementes na propagação de espécies florestais é realizada através da colheita direta nas plantas ou pela coleta de frutos ou sementes no chão. Tanto a colheita como a coleta ocorrem numa área de produção. Então, você vai fazer a colheita na planta através de recursos mecânicos ou manual, ou você vai fazer a coleta dessas sementes ou dos frutos que contêm as sementes no chão, numa área que deve ser determinada, deve ser identificada. Para a definição de uma área de produção, deve-se ter em mente alguns critérios para essa seleção, tais como: essa área deve ter uma facilidade de acesso, o uso e a propriedade onde essa área está localizada deve estar regularizado, deve existir uma variabilidade genética adequada à coleta de sementes, a existência de número de indivíduos de espécies distintas, a representatividade florestal da população, além da presença de espécies florestais previamente definidas como prioritárias e ser parte da vegetação característica da região. Faço uma observação. Essas são características desejáveis para essa definição de área de produção de semente. Alguns critérios citados são obtidos através de realização do inventário florestal. Tá? Quando nós definimos quais as espécies que nós desejamos, então essa busca na área de produção ela vai acontecer através de um processo que se chama inventário florestal. A não ser em situações que as sementes serão usadas pelo próprio coletor para a produção de mudas, que serão de seu uso próprio, é necessário a realização desse inventário.
De modo geral, essas áreas de obtenção de sementes, elas recebem a denominação de área de coleta de sementes, ACS. Bom, nós falamos um pouco então da semente, falamos um pouco da área onde essa semente pode ser obtida. Vamos falar um pouco do personagem que vai coletar essa semente, que é o coletor. Como já mencionamos, o coletor é uma pessoa física ou pessoa jurídica e que deve estar credenciado no Renasem. É muito importante essa observação que vou fazer agora. O coletor de sementes, ele não está habilitado, não está autorizado a comercializar o material propagativo. Ele pode prestar serviço para uma outra figura jurídica, mas ele não pode comercializar. A partir do momento que ele desejar comercializar semente, ele deve se inscrever como produtor de sementes. Se o coletor de sementes, então, quiser mudar de atividade, ele vai ter que se adequar às exigências. O procedimento de credenciamento do coletor de sementes no Renasem é bastante simples, bastando que ele apresente documento, a solicitação, ou seja, ele vai fazer um requerimento solicitando a sua regularização como coletor e vai apresentar um documento de adimplência, que é um formulário na instrução normativa. Uma observação que deve ser feita ainda com relação ao coletor é que, embora não seja legalmente exigido, é interessante que ele também tenha uma qualificação técnica. Por quê? Esse coletor, ele vai fazer, muitas vezes, a coleta de sementes no chão, mas muitas vezes ele vai ter que fazer escalada em árvores, ele vai ter que usar de técnica de rapel, ou ele vai ter que conhecer bem as plantas, a situação dos frutos, para poder ter sucesso na qualidade dessas sementes e para a sua própria segurança. Então, é interessante que esse indivíduo tenha uma qualificação técnica, tenha treinamento, receba treinamento para isso. Buscando na legislação, vamos aqui ler o que está escrito com relação ao coletor de sementes. Então, do coletor de sementes de espécies florestais, artigo 8º. O coletor de sementes deverá se credenciar no Renasem mediante a apresentação dos seguintes documentos: requerimento de credenciamento assinado pelo interessado ou seu representante legal, nos termos do anexo 5 dessa instrução normativa, cópia do CPF ou CNPJ, conforme o caso, e a declaração de adimplência junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Artigo 9º. O coletor de sementes deverá realizar suas atividades dentro dos procedimentos técnicos estabelecidos pelo responsável técnico do produtor. Então, a coleta de sementes, ela não ocorre de uma maneira inconsequente ou exploratória. Ela segue recomendações técnicas estabelecidas pelo responsável técnico. Aqui, nesse slide, nós podemos ver uma cópia do anexo 5, que é o requerimento para o credenciamento como coletor de sementes. Então, como foi dito, é bastante simples o processo de regularização do coletor de sementes. Então, ele deve apresentar esse anexo 5, onde ele se identifica através do nome, CPF ou CNPJ, um endereço, e encaminha pedindo ali o credenciamento ou renovação de credenciamento, se ele já foi credenciado, ele encaminha isso ao superintendente federal da Agricultura no Estado. Nesse outro slide, nós temos aqui a declaração de adimplência, ou seja, ele está fazendo uma declaração que não tem nenhuma pendência legal com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No caso, nós pegamos exemplo aqui, senhor João José da Silva, que está estabelecido a Rua das Itaúbas, o CPF número tal, são fictícios esses dados, mas só para
dar um exemplo de como que é o processo, bastante simples, como nós dissemos. Embora ele tenha que ter um grau de organização na coleta, é desejável que esse coletor ele faça a coleta mais adequada, mais qualificada. Por quê? Porque ele pode estar prestando um serviço terceirizado para um produtor de sementes. Então é importante que ele registre informações dessas sementes, sobre essas sementes, como nome da espécie, nome comum, categoria, o local da coleta. O local da coleta é o local georreferenciado, a data da coleta. Por quê? Porque essas informações elas vão ser necessárias para o produtor de sementes preencher o anexo 4. Esse anexo nós veremos numa próxima aula, que faz parte das exigências legais para o produtor de semente. Tá? Então, isso é muito importante, principalmente para aquele coletor de semente que está prestando serviço. Bem, então, nós discutimos, conversamos sobre aspectos legais envolvidos no sistema de produção de sementes e mudas, de uma maneira geral, da instrução normativa, e fomos um pouco mais detalhado no processo de inscrição do coletor de sementes. Na próxima aula, nós vamos abordar os tópicos necessários ao produtor de sementes. Muito obrigado e até lá.